Agora vem um rei e manda quebrar ela. Tem que ser valente. Ele tem que ter certeza do chamado dele. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E lhe chamaram Neustã. Neustã significa pedaço de bronze. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Até aqui. Podeis assentar, que o Senhor acrescente as bênçãos à sua palavra. Mas não é verdade? Deus tinha mandado Moisés levantar uma serpente de metal, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de metal era curado. Só que o povo começou a olhar aquela serpente de metal como se fosse um Deus. Quem levantou ou mandou levantar foi Deus. Mas quando o povo começou a idolatrar, vocês perceberam aqui na escritura que o povo começou a queimar incenso para aquela serpente? Aquilo que um dia era uma bênção, agora estava se tornando uma maldição, porque o povo estava idolatrando. E quando se idolatra, Deus manda quebrar. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Por isso que aqui o nosso ídolo é o Senhor Jesus Cristo. Ainda que um ou outro possa dizer, vocês adoram um homem, um profeta. Não, nós reverenciamos e honramos um profeta, porque aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E galardão de profeta é anjos, é ressurreição, é cura, é milagre, é azeite, é farinha multiplicada. Tudo isso é em favor daqueles que recebem um profeta na qualidade de profeta. Mas, na verdade, há um maior do que o profeta, aquele que o enviou. Este é o amigo eterno, esse é aquele que não desampara. Só para afirmar bem, porque tem muitas pessoas que têm uma ideia torcida, né? Quando vê a foto do profeta aqui, do irmão Brana, acha assim que nós reverenciamos o irmão Brana, adoramos o irmão Brana, idolatramos o irmão Brana. Não, nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo eterno, Ele é o nosso Deus. Então não há necessidade de ficar nervoso, né? Porque, vamos lá naquela igreja, não vamos porque eles idolatram um homem. Não, nós amamos ao Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração e a Ele rendemos culto. Agora, quem aqui precisa da presença de Deus? Vou dar um tempo para vocês pensar um pouquinho, para levantar a mão. Quem precisa da presença de Deus? Porque às vezes a gente faz uma pergunta e o povo pensa, será que eu preciso ou não? Todos precisamos da presença de Deus. Não é verdade? E a presença de Deus é que vai fazer toda a diferença. Você vai ver nesta leitura, e você vai ver na mensagem desta noite, a diferença que faz a presença de Deus na vida de uma pessoa. E eu gostaria de falar nesta noite como tema, eu preciso da presença de Deus. Você precisa? Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos em comum acordo aqui, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que tudo que ligares aqui na terra será ligado. Se dois ou mais concordarem sobre alguma coisa, será ligado no céu. Então, estamos concordando com isto, não estamos?
Então, Deus, se nós estamos precisando, e vamos chegar neste ponto de invocar a presença do Senhor, com certeza, esta presença que já está aqui agora, ela se tornará notória, e é isso que eu tenho pedido em cada lugar onde eu vou pregar, que a presença do Senhor seja notória a todos que estão ouvindo a mensagem, porque muitas vezes Deus se manifesta, mas tem pessoas que não percebem a manifestação de Deus. Tem pessoas que deixam passar despercebido. Tem pessoas que ficam assim, pensando, olhando e pensando lá fora e vendo assim, será que hora que vai acabar este culto? Será que hora que eu vou para casa? Será que hora que eu vou me assentar para comer? Será que hora que eu vou acordar amanhã para ir para o trabalho? Vou te dar um conselho. Quando você colocar a planta dos pés na porta deste santuário e entrar dali para cá, seja só você e Deus. Esqueça os problemas, aí Deus vai olhar o teu coração e vai ver, o meu filho está com o coração aberto, tem uma terra sedenta ali, para mim colocar a minha palavra e eu vou alimentar a alma dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz aqui que ele andou no caminho de seu pai Davi, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Na verdade, aqui é uma referência que a Bíblia faz quando um homem agrada a Deus, então Deus toma aquele homem como uma referência. Como no caso de Davi, você vai ver que os reis que vieram após ele e que foram reto ao caminho, aos olhos do Senhor e andaram nos caminhos do Senhor, Deus faz referência e diz, este rei andou no caminho de seu pai Davi. Mas, na verdade, o pai mesmo de Ezequias era Acás. E ele fez o que era mal, ele reinou em torno de 740 antes de Cristo, e Ezequias entrou, então, em torno de 729 e começou a reinar. Mas Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, ele desprezou a presença de Deus, isto que nós tanto almejamos a cada dia em nossa vida. E ele, então, começou a levantar bosque, imagens, ele começou a fazer com que o povo queimasse incenso, idolatrasse outros deuses, levantou outros deuses. Isto eu estou falando de Acás. Mas Ezequias não seguiu o caminho de Acás, mas ele foi reto como o caminho de Davi. Uma referência que Deus tinha. E ele então foi um dos maiores e mais virtuosos reis de Judá. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, ele também tornou-se uma referência para Deus. Nenhum rei reinou antes dele como este homem, e você vai ver que quando em 2 Crônicas começa no capítulo 29, se não me falha a memória, começa a narrar a história de Ezequias também, diz assim que no primeiro dia do seu reinado, ele já começou a restaurar a casa do Senhor, e ele então começa a chamar ali os levitas, ele reúne os principais dos sacerdotes, e ele já começa a trabalhar no primeiro ano do seu reinado, porque ele tinha colocado no seu coração buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a nação de Judá estava desviada, por causa do rei Acás, que antes dele tinha reinado e tinha feito o povo se corromper. Mas quando Ezequias assumiu o reinado, ele disse, espera aí, Deus está pesando a mão contra nós, porque nós nos afastamos do Senhor. Então, no meu reinado, a prioridade vai ser servir ao Senhor.
e eu quero fazer isto com tudo que eu posso. E então ele começou a trabalhar já desde o primeiro ano do seu reinado, e começou a juntar ali os principais, como eu disse, a juntar os sacerdotes, e começou a falar para os sacerdotes: olha, a partir de agora nós vamos começar a nos santificar. A partir de agora nós vamos restaurar a adoração a Deus. A partir de agora nós vamos restaurar a Páscoa do Senhor. A partir de agora nós vamos então fazer com que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se volte para o nosso favor. Porque até aqui nossos pais erraram e se corromperam, mas agora, a partir de agora, nós queremos fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, para alcançar o favor do Senhor. E então ele convoca os sacerdotes, e eu estava vendo a história em 2 Crônicas, e que coisa mais linda, quando eles começam a trabalhar na casa do Senhor, e a quebrar os altos, a quebrar os bosques, quando eles começam então a restaurar a casa do Senhor, a santificar a casa do Senhor, quando eles começam a tirar todas as imundícias da casa do Senhor. Porque se não tirar a imundícia, se não houver sacerdotes que se santifiquem, se não houver sacerdotes, líderes, ministros, pregadores, que busquem a face do Senhor, não tem como Deus se derramar em grandeza no nosso meio. Nós estamos nos aproximando do maior evento que acontecerá em todos os tempos, na história do povo de Deus, que é o arrebatamento. Está às portas, e como nós vamos chegar a este arrebatamento? Não tem como nós chegar a este arrebatamento se nós não entrarmos com tudo que nós temos na presença deste Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? 2 Crônicas, no capítulo 28, ou no capítulo 30, no versículo 26, a Bíblia diz assim: e houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até aonde? Que coisa maravilhosa, gloriosa é quando Deus ouve a oração da igreja, a oração do seu povo, sabe, meus amados? Na quarta-feira, nós estávamos indo para o culto de oração, ali em Sombrio, e de repente o telefone toca e eu atendo, e o irmão diz assim: eu preciso que o senhor venha aqui na minha casa, urgente. Disse: mas irmão, eu estou indo para um culto de oração. Ele diz assim: então manda alguém aqui, porque o negócio aqui está feio. Então eu passei na igreja de Sombrio, falei com o irmão ali, deixei ele ali incumbido de fazer o culto de oração ali, disse para ele: coloca o nome dessa irmã aqui, ó, na oração. O esposo dela tinha me ligado. E nós vamos lá na casa deles. Vocês vão ficar aqui orando e nós vamos lá. Quando nós chegamos na casa do casal, que eu fui cumprimentar o irmão, eu disse: Deus abençoe, meu irmão, tudo na santa paz. Ele já começou a chorar. E daqui a pouco eu olhei para a esposa dele, ela também chorando. E eu disse: meu Deus. Fiquei ali parado esperando para ver o que
ele assim, está feio o negócio aqui. Disse, mas o que houve? Já faz 3 dias que a mulher não dorme, vai para 4 dias, nem de noite, nem de dia, e nessa noite ela não quer nem dormir em casa. Ela quer sair de casa porque não aguenta mais ficar uma noite sem dormir. Disse, então o caso é brabo mesmo. O negócio não é fácil, esse capeta de insônia aí não é fácil. Eu sei disso. E então, comecei a conversar com a irmã, com o casal, eu e a minha esposa, e começamos a conversar com eles ali e tal. Daqui a pouco, nós oramos, e foi uma coisa tão gloriosa, que a presença de Deus desceu ali no nosso meio. Aí você vai perguntar, você viu Deus? Eu creio em Deus. E sei quando Ele está. E começamos a orar. Depois, quando eu já estava saindo, eu disse, irmã, esta noite, quando a irmã deitar na cama, a irmã faz o seguinte, lembra que a irmã não é da terra, lembra que a irmã é do céu, lembra que a irmã já é eterna, não é da terra, é do céu, e a irmã vai deitar, e a irmã vai imaginar a irmã já com vestes brancas lá na eternidade. Quando eu falei assim, irmão, eu imaginei a cena da irmã de vestes brancas lá na eternidade. Eu já comecei a glorificar a Deus. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor, e saí dali chorando da casa dos irmãos. E eles ficaram chorando também, glorificando a Deus. Beleza, fomos para casa na quarta-feira, dormimos. Passou o dia inteiro, quando chegou de noite eu fui ligar. A Neuza assim, liga para a irmã para saber, como é que foi. Eu tenho certeza que ela dormiu, mas liga para... Eu disse, tá bom, vou ligar. Aí, liguei para a irmã, ela disse assim, irmão, eu ia ligar para ti agora mesmo, mas, só que não estava dando ligação. Eu fui lá no irmão Erival, e ele também tentou, não conseguiu, e ele disse, vai para casa, que quando chegar em casa eles vão ligar. Foi isso, irmão Erival? Louvado seja o nome do Senhor. E eu ligo para a irmã, e daí quando eu ligo, ela glória a Deus. Irmão, eu dormi que foi uma beleza, saiu tudo aquilo que estava em mim, saiu tudo aquilo. Quando Ele chega, Ele rompe tudo. Ele destrói todo o poder das trevas. Ele transforma as trevas em luz. Quando Ele vem em socorro dos seus filhos, sai da frente, demônios. Ei, glória a Deus. Eu preciso dessa presença gloriosa. Você precisa? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E não tem tempo ruim, não tem crise, quando Deus está conosco, meus amados. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando Deus entra em cena, louvado seja o nome do Senhor. Por certo, eu estou pregando aqui, mas você já está vendo quantas vezes Deus entrou em cena na tua vida, e se não fosse Ele, naquela hora você teria perecido, você teria sido consumido, engolido vivo pelo diabo. Ei! Então, este rei Ezequias, depois, porque assim, você faz as coisas certas, para
agradar a Deus. Você faz de tudo para ser reto diante de Deus. Mas os problemas acabam vindo da mesma maneira. Os problemas vêm. Vai vir para você, vai vir para o ímpio, vai vir para todas as pessoas. Mas a diferença é esta presença gloriosa de Deus. Ezequias, ele tinha colocado no coração buscar o Senhor. Ele preparou o templo, e depois que ele preparou o templo, santificou os sacerdotes, os levitas, o povo começou a vir para a casa do Senhor. Eles saíram dali então e começaram a ir pelos bosques, onde tinha um bosque lá de adoração a outros deuses. Eles quebravam tudo aquilo, metiam a marreta e destruíam tudo. Isso aqui não agrada a Deus, nós vamos quebrar isso aqui também não agrada a Deus, desce a marreta em tudo. E foram quebrando tudo que tinha por ali de altar de outros deuses. Ei! O que é que tem que quebrar lá na tua casa? O que é que tem de altar de Baal lá que você precisa chutar fora? Aleluia! Você quer a presença deste Deus? Eu quero. Então vamos chutar tudo que não agrada a Ele. Vamos arrancar fora. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus faz a diferença, não faz, irmão Irineu? Irmão Isaac, faz toda a diferença. Pode estar onde está, Ele vai lá e vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Segura aqui na minha mão que eu vou te arrancar desse atoleiro de novo. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, né? Então este rei, um dia ele se vê afrontado por um grande exército que vinha como um rolo opressor passando por tudo, que era Senaqueribe. Sargão já tinha conquistado uma parte do reinado de Israel. E então eles vêm e agora eles ameaçam, Senaqueribe ameaça entrar em Judá. Ameaça invadir Jerusalém. E faz o cerco. Faz o cerco. Mas só que lá dentro de Jerusalém, tinha um homem que tinha um Deus poderoso a favor dele. Essa presença que Israel não teve, que os reis da Assíria chegaram e conquistaram eles e levaram para o cativeiro. Mas agora, eles pensaram que ia ser moleza, da mesma maneira. Mas quando chegaram lá para entrar em Jerusalém, o negócio foi diferente. E não adiantava eles ameaçar, porque quando o Senaqueribe enviou mensageiros para falar com Ezequias, os mensageiros de Ezequias foram receber os mensageiros de Senaqueribe e eles começaram: vem cá, no que Ezequias está confiando? No Egito? Aquele bordão de cana quebrada, que se ele apoiar, fura a mão? Em quem que ele está confiando? Ele está confiando no Senhor, o Deus que ele diz que serve, mas não foi este Deus que ele destruiu os altares? Não, foi dos falsos. O verdadeiro ele guardou no coração dele. Mas então em quem que ele está confiando? Se ele disser que é no Senhor, é no nome do Senhor que eu também destruí as nações e vou entrar em Jerusalém no nome do Senhor. Foi assim, irmã Neide? Enviaram cartas. Ezequias já estava na presença de Deus. Mas quando a coisa aperta, você busca mais um pouquinho. É ou não é assim? Você já está na presença de Deus, mas quando Deus aperta e você sabe que o inimigo está furioso contra você, você busca mais um pouquinho. Você se levanta na madrugada, você ora de manhã, você ora de noite, você lê Bíblia, você lê mensagem, você escuta pregação, você se consagra, você jejua, você entra, véu adentro. Ezequias então pega lá as cartas que Senaqueribe enviou e leva lá. Sabe para onde que ele leva? Para a casa do Senhor. Ó Senhor,
Está aqui a carta que o homem escreveu. E ele está dizendo que o Senhor não é de nada. Ele está dizendo que o Senhor não pode livrar. Ele está dizendo aqui nessa carta, Senhor, ele está afrontando o Senhor. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Eu amo demais a oração que Ezequias fez, sabe? A oração que este homem fez, meus amados. Ele fez uma oração tão tremenda em 1 Reis, no capítulo 18, deixa eu ver se eu anotei aqui. No versículo 15, em 2 Reis 19, no versículo 15, a Bíblia diz assim, olha só, vamos pegar um pouquinho aqui o discurso de Senaqueribe. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, do versículo 10, do capítulo 19 de 2 Reis. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura os livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe e aos filhos de Éden, que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Ramate, e do rei de Arpade, e do rei da cidade de Sefarvaim, e de Ena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Ele tinha intimidade. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este, para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já tinha a presença de Deus, mas ele invocou mais ainda. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está passeando nessa igreja nesta noite, e você deve invocar o nome dele para que ele te ajude. Deus está passeando nesta igreja, nesta noite, Ele está perto, e você deve invocá-lo para que Ele te ajude. Invocai-o enquanto está perto. Você não veio aqui para sair sem ver Deus, você veio aqui para ver Deus. Você veio aqui para ser ajudado por Deus. Você veio aqui porque você precisa da presença deste Deus mais na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus amados, então o que Deus faz? Deus escuta a oração deste homem. E Deus diz assim, ó, fala para este fanfarrão, é assim que Deus trata o diabo. Fala para esse camarada que por onde ele veio, ele vai voltar. Mas nessa cidade, ele não vai entrar, porque eu estou amparando esta cidade. Eu amparo Jerusalém, por quê? Porque Ezequias tinha se posicionado. Ezequias tinha se consertado com Deus e feito com que o povo se consertasse com Deus. Ó, que coisa gloriosa, irmãos, uma igreja consertada com Deus, uma igreja que vive na presença de Deus. Aí pode enfileirar a cadeira de roda aqui, ó. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Salta e anda. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Vai levantar e vai andar.
Deus está prestes a derramar um superpoder na igreja. A igreja precisa se colocar, meus amados. Você precisa da presença de Deus? Eu preciso. Eu preciso da força desse Deus. Mas este homem, ele confiava. Senaqueribe confiava na força do braço. Mas só que com Ezequias estava a força de Deus. E a força do braço nunca vai ser superior à força de Deus. Quando você está lutando e lutando e lutando e não vê nada, dobra o joelho. Diz: Senhor, minhas forças acabaram, mas agora toma-me em tuas mãos. Aí você vai ver mar se abrir. Você vai ver muralhas caindo. Você vai ver exércitos sendo apedrejados por Deus. Você vai ver exércitos se destruindo a si mesmos. Exércitos inimigos. É isso que está escrito na Bíblia, não é? E a Bíblia foi escrita para quem? Para mim, para você. Mas então, posso continuar mais um pouquinho? Vocês não estão cansados? Não? Posso continuar mais um pouco? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui vai. Deus olhou do céu. Ei, fala para Ezequias o seguinte. Ele levou as cartas lá diante de Isaías. Isaías disse assim, fala para Ezequias o seguinte. No primeiro ano vocês vão comer do que a terra der. No segundo ano, do que brotar. E no terceiro ano vocês vão plantar e colher. Quer dizer, então não vai ter invasão, Senhor? Se nós vamos plantar no terceiro ano e comer, então esse camarada nunca vai entrar aqui dentro. Você tem que tomar a Bíblia como ela é. Vai ter fartura? Sim. A virgem, a filha de Sião, meneia a cabeça por detrás de ti. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu. Vocês conhecem muito bem. Eu gosto muito dessa passagem. Porque é só um anjo. Deus podia enviar miríades de anjos ali. Mas só um anjo destruiu naquela noite 185 mil soldados de Senaqueribe. Aí o valentão olhou ali no outro dia, os soldados mortos, mas o que foi isso? Que praga foi essa? O que aconteceu agora só com esse tantinho que sobrou? Não vou poder encarar, porque só um anjo. Numa noite eu perdi 185 mil sem nem guerrear. Porque eles não guerrearam. Ele teve que voltar, porque a palavra de Deus era, por onde ele veio, ele vai ter que voltar. Mas ele não vai entrar aqui. Ei, quantas vezes o diabo rodeou a tua casa, e você dobrou o joelho, Senhor, livra-me de todo mal. Ei! E ele só ficou assim, aqui não vai dar de entrar. Ele está em oração, ele está na presença de Deus, eu não posso. Aleluia! Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, é de vitória em vitória, de vitória em vitória. Ganhou a luta ali. Mas pouco tempo depois ele foi acometido de uma enfermidade. O nosso personagem nesta noite. Ele foi acometido de uma enfermidade tão terrível, que ele não podia, as pessoas não podiam nem se aproximar dele por causa do fedor. Que coisa, né? Estava na presença de Deus. Aí eu lendo essas coisas, eu me maravilho, porque quando eu me batizei para me livrar de uma doença que os médicos diziam assim, não tem cura para essa tua doença.
E o irmão que estava me evangelizando, ele disse assim: talvez tu vai ser batizado e no sair do batismo tu já vai ser curado. Só que o sangramento no intestino continuou, da mesma maneira. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, indo de médico em médico. E nada resolvia. Mas quando chegou um dia, eu continuei fiel. Eu não desisti porque Deus não me curou instantaneamente. Mas eu permaneci ali. E 10 anos depois, Deus me visitou. Aleluia! Aleluia! Sim, não ficou nem um resquício de doença. Por quê? Porque foi Ele que tocou. Foi o médico dos médicos. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Então, quando a doença chegou neste homem, os médicos não puderam fazer nada. Os familiares estavam desistindo, desanimados, como foi cantado aqui. Jesus, o amigo eterno. E eu vou dizer mais uma coisinha aqui. Quando todos os amigos não puderam mais chegar perto daquele homem, tinha um amigo que não tinha desamparado ele. Mas mesmo assim, quando ele ouve um ruído, o profeta Isaías entrando no pátio, ele era amigo de Isaías. E ele pensa assim: lá vem o meu amigo me visitar. Está chegando um amigo. Mas quando Isaías entra na linha de visão de Ezequias, ele pensou, Ezequias quem sabe pensou assim: puxa, agora o meu amigo vai me dar uma palavra de conforto. Isaías estica o dedão e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. E tu não vais sarar dessa doença. Desespero? Pensa num desespero. Que o homem não achou outra solução senão virar para o canto, para a parede e orar. Ó Senhor Deus, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Ele tinha ou não tinha? Ele podia orar assim. Você pode orar assim? Eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, Senhor. Veja, meu Deus, me ajuda, me socorre. Isaías entregou o recado e saiu. Estava indo embora. Deus tinha dado aquela mensagem para ele e pronto. Ele foi. Entregou, era profeta. Foi embora. E Ezequias ficou ali orando e se lamentando. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E quando Isaías está lá, saindo do pátio, deixa eu só dramatizar um pouquinho. Está lá saindo do pátio, quando ele escuta aquele trovão. Isaías! Sim, Senhor, eis-me aqui. Volta lá e diga para ele que eu acrescentei 15 anos. Senhor, essa mensagem é melhor do que a primeira. Oh, mas é bom entregar mensagem de vida, não é? Mensagem de morte é ruim de entregar, mas mensagem de vida é excelente entregar. E então, eu estava vendo essa história nos escritos de Joséfo. Sabe qual era o maior pesar de Ezequias? É porque ele não tinha um filho para suceder ele no reino. Ele não tinha nenhum filho até ali. Ele ia morrer sem deixar descendência. E isso era o que mais doía no coração dele, disse Joséfo, o historiador.
Mas então, quando Isaías deu a notícia para ele que o Senhor acrescentou 15 anos, ele ficou tão contente, tão faceiro, tão feliz. Ele disse: isso é extraordinário demais para eu acreditar. Isso é coisa muito mais do que excelente para mim acreditar. Eu preciso de um sinal para confirmar isso. E o profeta disse para ele: ó, em 3 dias tu vai sair dessa enfermidade. 3 dias. Para o homem que tinha acabado de ouvir que ia morrer, botar a casa em ordem que tu vai morrer. Em 3 dias tu vai sair dessa enfermidade. Não, isso é maravilhoso demais, meu amigo profeta. Qual é o sinal que tu tens para me dar? Tá. Seguinte, eu posso adiantar o relógio de Acás em 10 graus ou posso atrasar? O que você prefere? Posso pedir para Deus atrasar? Não, adiantar é fácil, já vai adiantar automaticamente. Eu quero que atrase 10 graus. Assim será feito então, como confirmação. E o que aconteceu? O que diz a Bíblia? O relógio de Acás atrasou 10 graus. E ele então reinou aqueles 15 anos, concluindo então 29 anos de reinado, o rei Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Você ainda precisa da presença desse Deus? Olha só. Eu desejo falar um pouquinho acerca de mim mesmo, o irmão Brana dizendo: o que poderia ter sido algo mais baixo do que eu? Onde estava eu? Venho de uma família de bêbados, venho de uma família de assassinos, venho de uma família de fabricantes clandestinos de bebidas alcoólicas. E vocês sabem disto. Cada um de vocês sabe disto. Sabem que tipo de nome nós tínhamos aqui. As pessoas não conversavam conosco na rua. Eu iria até o centro comercial da cidade e começaria a conversar com alguém, ninguém conversaria comigo, a não ser que ninguém estivesse ao redor. Eles conversariam comigo. Alguém mais surgia, eles me deixariam. E eu ficava lá e chorava. Não, isto não é desta maneira. Isto não pode ser desta maneira. Isso está errado. Mas um dia eu entrei na presença de Deus. E Ele me mudou. E me fez um outro tipo de filho. A sua graça me trouxe em sua presença. E eu tenho desejado deixar isto. Eu tenho estado aqui, agora por 30 e tantos anos, que eu não quero deixar isto. Eu tenho a segurança que eu sempre estarei lá. Nem mesmo a própria morte me separará jamais de sua presença. Não, eu estarei com Ele para sempre. Quando eu vi a sua presença a primeira vez, eu clamei como Isaías: ai de mim. Então Ele me tocou com a sua graça, e eu fui uma pessoa mudada. O pequeno renegado que costumava sair aqui e comportar-se de maneira errada, e tudo foi mudado, e desde então eu tenho sido seu filho. Desde então eu tenho desejado dar minha vida inteira para seu serviço. Quando uma vez entrei na sua presença, eu compreendi que havia alguém que me amava. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é sentir amor? Como nunca você sentiu? Quando eu uma vez entrei em sua presença, eu compreendi que havia alguém que amava o indigno. Havia alguém que me amava quando ninguém mais amava. Havia alguém que se preocupava comigo quando ninguém mais se preocupava. Eu coloquei meus braços ao redor de sua cruz e a abracei comigo. E eu e ele nos tornamos um então. E desde então eu o tenho amado. Ele manchou meu peito e o meu coração com o seu sangue, ao me tocar e perdoar os meus pecados. Eu estou feliz esta noite por ser um dos seus. Aleluia! Aleluia. Se coloquem de pé nesta hora. Aleluia. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que deseja mais deste Deus, que deseja colocar as cartas de afrontas que o diabo tem colocado para você, tem escrito para você, e você quer trazer elas aqui ao altar nesta noite? Tem alguém aqui que Satanás está rondando, está fazendo você descrer, está desestimulando a sua fé? Eu quero saber se tem alguém que tem coragem de trazer as cartas e apresentá-las. É você que vai apresentar elas ao Senhor. Você precisa da presença deste Deus? Você quer a presença deste Deus mais concreta na tua vida? Quero saber se você tem coragem de orar como Ezequias: Senhor, eu estou te servindo há tanto tempo. Senhor, eu sei que Tu és o Deus que não muda. Senhor, eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e todo o universo. Tem alguém aqui que quer desafiar este problema e colocá-lo nesta noite na presença deste Deus poderoso? O altar está aberto. O altar está aberto para você, meu amado, minha amada irmã, crianças, jovens. O altar está aberto para você colocar aqui nesta noite. Estenda as cartas e diga: ó Senhor, se você não tem sido reto como Ezequias, mas você deseja nesta noite arrumar a tua casa, chutar para fora os Baalins, os Baals da tua casa, da tua vida. Se você deseja fazer um concerto com Deus nesta noite, o altar está aberto.